E agora eu chamo ela um ser de luz, com uma história, uma vivência incrível, uma mulher de muita fé, de muita garra. Vem pra cá, Manu Marim, seja bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Muito obrigada, querida. Prazer tê-la aqui mais uma vez comigo, aqui no sofá do programa Universo Mais. Sente-se. Muito obrigada, Dani. Manu, na última vez que você esteve conosco, esteve aqui falando sobre a desintoxicação orgânica. Sim. Da sua empresa, uma empresa que você trouxe para Araraquara já há alguns anos. Mas agora eu quero passar para o público um pouquinho do que eu escuto ali no seu consultório, um pouquinho do que eu acompanho nas suas redes sociais, porque o objetivo desse quadro é mostrar para quem nos assiste, para quem nos acompanha, a história real das pessoas, né? Hoje em dia, a rede social mostra muito de um mundo fake. Sim, mundo perfeito, né, Dani? Exato, que não deixa de ser, né? Podemos tornar todos os momentos perfeitos, mas a história que eu procuro trazer aqui, Manu, são de pessoas que têm para mostrar um pouco mais, têm para inspirar, né? Porque muitas vezes a gente precisa de uma referência. Sem dúvida. Eu, muitas das vezes, no processo em que nós passamos, eu buscava essa referência. Para mim era muito importante. Por isso que quando você me convidou, eu conversando com o Samuel, né? Eu falei, ele falou, nossa, mas você vai lá contar a nossa história? Eu falei, vou porque eu tenho muito orgulho, falei, da nossa história. E tenho muito orgulho de tudo que nós passamos e nós estamos em pé. Manu, eu vou aproveitar que nós temos aqui 2 blocos. Eu separei 2 blocos pra gente conversar hoje. Porque a história é longa. Tá? Eu quero voltar lá atrás, na infância da Manu. Como foi? Dani, a minha infância, ela foi uma infância muito boa em alguns aspectos, mas foi uma infância também de grandes superações. Que hoje eu posso te dizer, eu precisei viver cada uma daquelas situações. E sou muito grata por todos os participantes da minha história, porque me fizeram evoluir. Cada um teve o seu papel e cada um permitiu com que eu pudesse crescer aprendendo o que era fé em Deus. Eu desde muito pequena, eu cresci dentro, né, de uma instituição religiosa e a fé em Deus para mim ela sempre foi fundamental. Tudo que eu conquistei e tudo que eu consegui na minha vida foi de joelhos curvados diante de Deus e sempre pedindo ao Senhor socorro e misericórdia, que se eu tivesse merecimento de ter aquilo, para que Deus me desse. Então a minha mãe sempre foi também da igreja, minha mãe sempre me ensinou, meu pai também. Meu pai, apesar de não frequentar a igreja, meu pai também ensinava, tanto a mim quanto ao meu irmão, que nós tínhamos um Deus a quem recorrer. E que se nós recorrêssemos a Ele e aquilo fosse bom para nós, que com certeza nós receberíamos. Então a minha base foi a fé em Deus e é ela que eu levo até hoje. Manu, você se formou em? Eu sou fisioterapeuta de formação, depois eu fiz várias especializações e várias. Várias. Manu, e como foi o início? Eu conheço uma história, eu gostaria que você passasse para o pessoal de casa. Meu pai era muito bravo, sabe, Dani? Meu pai era muito rígido, assim. Meu pai não deixava namorar, não. Meu pai era firme, sabe? O meu pai, ele achava que... Eu não critico meu pai, porque eu acho que meu pai estava extremamente certo, sabe? Meu pai não queria, assim, que eu ficasse me envolvendo com muitas pessoas. Então, meu pai queria que eu tivesse certeza daquilo que eu queria. E aí, eu conheci o Samuel. Conheci o Samuel num dia, assim, que eu tinha ido na igreja de manhã, tinha ido à tarde. E cheguei super cansada. E aí, fui me deitar, porque eu tava com muita dor de cabeça. E aí, o Samuel, eu peguei e eu não conhecia o Samuel, nunca tinha visto o Samuel na frente.
E aí um dia, aí eu peguei, deitei para descansar. Quando eu estava deitada assim, eu ouvi uma voz, Dani. Não sei se você acredita nisso. Acredito. Ou se o pessoal de casa acredita. Eu ouvi uma voz, falou assim: levanta, coloca tal roupa, tal sapato e vai para a igreja. E eu me levantei assim, aí eu pensei que eu estava com dor de cabeça. E quando eu percebi, eu já não estava mais com a dor de cabeça. Me troquei e fui. Quando cheguei na igreja, eu entrei e ele conta, porque ele estava sentado no último banco, ele conta que quando eu entrei na igreja, eu entrei, né, e conforme eu andava, disse que ele falava assim: vem cá, vem cá. E ele disse que eu olhava e falava: eu vou. E ali a gente começou a se olhar, a se paquerar, e aí eu comecei a conhecê-lo. Porque eu comecei a gostar dele, comecei a achar interessante a conversa dele. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 16 anos na época e o Samuel tinha 18 anos, se eu não me engano, Dani. Ele tinha acabado de comprar um carro, tudo. E aí nós começamos a nos conhecer até que eu cheguei no meu pai e contei pro meu pai. Falei: pai, a situação é essa. E meu pai falou: não, você não vai namorar, porque ele tinha me mandado um buquê de flores. Meu pai falou: você tá emocionada por causa do buquê de flores? Eu falei: não, pai, eu analisei bem, é o que eu quero. Eu vim te comunicar, pai. Aí meu pai na hora não gostou muito, tomou aquele choque, né? A filhinha dele, né? Já querendo namorar. E aí até que ele aceitou. E aí o Samuel foi pra casa, teve que lidar com um pouco desses ciúmes do meu pai também. Mas tirou de letra, porque o Samuel é uma pessoa maravilhosa, Dani. O Samuel, ele é alegre, ele é feliz, ele é de bem com a vida. O Samuel é uma pessoa iluminada por Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter ele na minha vida. Ai, que lindo! Nós temos algumas fotos, será que é uma das primeiras aí? Tem como a gente procurar uma do casal e colocar aí no ponto? Para ilustrar todo esse amor que a Manu tá passando aqui pra gente. Olha esse casal. Muito bem. Pode tirar que depois a gente revela um pouco mais das fotos. Isso. E aí você se formou. Como foi o início? Você já sabia que queria trabalhar com física quântica? Já sabia que queria trabalhar com desintoxicação? Não, Dani. Aí nós começamos a namorar. E aí foram os primeiros milagres que Deus começou a fazer na nossa vida. Porque chegou um momento que nós tínhamos que nos casar. E não tínhamos condições financeiras para nos casar. E aí foi onde Deus começou a fazer as grandes promessas na nossa vida. E uma promessa que foi muito marcante na minha vida, que ela leva a minha trajetória até hoje, Dani, foi quando o Samuel disse que queria se casar. E eu queria entrar na faculdade, eu queria fazer faculdade. O Samuel já fazia um curso, né? Já cursava a faculdade. E ele chegou para mim e falou: não, eu quero me casar, já fazem 4 anos que a gente tá junto. E eu falei assim: eu só caso se eu tiver uma casa, senão eu não caso. E ele: não, a gente mora com a minha mãe, eu moro com a sua mãe. Eu falei: não, eu quero ter uma casa. Falei: quem casa quer casa. E aí eu peguei e falei para ele, falei: olha, nós vamos buscar a palavra. E o que Deus falar, nós vamos fazer. Se Deus falar que é você que vai ser o meu esposo, nós vamos sair de lá e nós vamos marcar a data e Deus há de tomar os caminhos. Mas se Deus falar que não é você, Samuel, esquece. Você sai por uma porta, eu saio pela outra e nunca mais a gente vai se ver. E aí ele ainda olhou para mim e falou: então você não gosta de mim? Eu falei: gosto. Gosto muito de você. Mas sem dúvida nenhuma eu gosto muito mais do meu Deus, Samuel. Então primeiro é o que ele me pediu. E aí quando eu falei isso para ele, nós entramos na igreja. E aí nós estávamos sentados, né? Sentamos assim, porque na minha igreja os homens sentam de um lado, a mulher senta do outro. E nós sentamos meio assim, um do lado do outro, bem próximos. E eu fiquei ali clamando a Deus e pedindo a Deus para que Deus falasse comigo. E na hora da palavra, o irmão abriu a Bíblia, leu um capítulo, fechou a Bíblia. Eu não me recordo se ele fechou a Bíblia, se ele deixou aberta. Ele pegou e fez assim: hoje o Senhor vai deixar as 98 ovelhas aqui para falar com o casal. E o Senhor manda te dizer: você entrou aqui e você veio buscar uma palavra de confirmação para o teu casamento. E o Senhor te diz: está confirmada, é a minha vontade.
E aí na hora que falou isso, eu tomei aquele impacto. Falei, ai Senhor, Deus vai falar, né? Aí eu peguei e em pensamento falei, Senhor, mas como que eu sei que sou eu? Aí o Deus tomava o irmão e ele falava assim, você tá perguntando se é com você que eu tô falando? Para você saber que é com você que eu falo, você vai prestar vestibular dentro de poucos dias. E nesse curso que você escolheu, eu me agradei. Porque tem uma parte da Bíblia que você gosta muito, que é quando Jesus fez o coxo andar. E pela tua profissão você vai ver muito coxo andar. E aí eu peguei e falei, meu Deus, falei, é comigo. Mas como que eu sei que é ele que vai ser o meu esposo? Aí Deus tomava o irmão e falou assim, você está perguntando como você sabe que é ele? Pois o Senhor pergunta aqui para esses moços hoje, levantem a mão aqui, quem faz faculdade? E aí só o Samuel levantou a mão. Quando o Samuel levantou a mão, o irmão virou e falou, está confirmado quem vai ser o teu esposo? Ou eu preciso falar o teu nome? Porque está aparecendo o teu nome e o dele em letras douradas. E o Senhor manda te dizer, vou preparar a tua casa, vou preparar os teus móveis, vou preparar a tua viagem, vou preparar tudo na tua vida e no teu futuro. Eu vou te dar uma casa. E essa casa você vai olhar para o alto porque ela vai ser um sobrado. E você vai olhar para a tua casa e vai falar assim, eu não acredito que essa casa é minha. E eu vou te dar essa casa. E esse que está do teu lado hoje, que você diz que ele não é batizado aqui na igreja, eu vou chamar ele, porque eu tenho uma obra na vida dele. Só que o Senhor manda te dizer, haverá dias que vocês vão chorar sangue. Mas se vocês forem fiéis à minha palavra, eu venho e faço uma obra na sua vida e te dou tudo aquilo que você perder. E aí eu guardei aquela palavra. Mas Dani, sempre que a gente ouve um recado de Deus, a gente sempre tem a mania de ouvir o bom e não querer dar tanta atenção para o ruim, né? Que na minha vida não foi ruim, eu falo que foi uma bênção. Mas chegou o momento do chorar sangue. E aí Deus preparou um apartamento para nós de uma maneira muito especial. Deus preparou todos os móveis, até a agulha que Deus havia dito que não ia faltar. Eu ganhei uma caixinha de madeira com um kit de linha, agulhas, tesoura. E daí nós nos casamos. E com 3 anos de casada, o Samuel caiu desmaiado na sala, do nada. Bom, era gordinho, né? Vocês viram acho que na foto. E aquela foto foi antes. Isso, aquela foto foi no meio do processo, né? Mas ele já era gordinho. Lá ele tava um pouquinho mais, que ele tava bem inchado por causa da cortisona. E aí o Samuel caiu desmaiado. Quando ele acordou, ele já acordou com a pressão muito alta. E aí nós começamos a correr, levar em médicos. E aí foi diagnosticado que ele tinha uma patologia, uma insuficiência renal chamada GESF, que é glomerulonefrite esclerosante segmentário focal. E na época era algo muito raro, não se tinha muito estudo, não se tinha muito material que falasse sobre a doença. E aí levamos para HC em Ribeirão, levamos para HC em São Paulo, percorremos vários profissionais para tentar ver um recurso, mas todos eram unânimes em dizer para nós que era uma patologia muito difícil e que a probabilidade até de ele ir a óbito seria muito grande. E aí entra o desespero, né, Dani? Entra o desespero, entra a angústia. E aí eu fui na igreja. Aí quando eu cheguei na igreja, eu fui buscar a palavra. E aí Deus falou na palavra. O Senhor falou, você veio buscar a palavra por causa de uma enfermidade. E que o homem já deu um tempo de vida, mas Deus manda te dizer, não é morte, é vida e vida em abundância. E aí eu voltava para casa um gigante. Não tinha quem me convencesse do contrário, Dani. E aí o Samuel começou a aumentar demais o volume abdominal dele, começou a ficar muito mal. E aí um dia ele começou a tomar muita cortisona por causa do problema renal e começou a ter uma falência hepática. Foi quando eu peguei o Samuel, levei ele para uma médica em Campinas. E essa médica, olhando os exames dele, viu realmente que o quadro dele era muito sério e pediu para internar ele numa clínica de desintoxicação orgânica, que é o que eu trabalho hoje. E aí, quando nós internamos ele naquela clínica, que ele voltou, que ele fez os exames,
Descobriu-se que ele tinha um câncer metastásico e vários tipos de célula cancerosa. E aí foi onde nos espantou. Então, além da doença renal, ele já tinha... Ele havia desenvolvido um câncer com metastásico. metástase. E aí, Dani, eu assustei, porque o pouco que eu conhecia na área da saúde, eu falei, meu Deus, ele tá com uma metástase, e agora, né? E aí, Dani, eu fui pra igreja, de novo. E lá aos pés de Deus, eu clamei ao Senhor, e aí Deus mandou a palavra e falou, hoje você veio aqui, e você veio porque você foi diagnosticado com câncer. Mas Deus manda te dar a resposta hoje. Essa enfermidade, o Senhor vai fazer uma obra. E ainda falava assim, oxalá que até quarta-feira, isso foi num domingo, até quarta-feira você vai ver a obra que Deus fez na tua vida. E aí, Dani, foi a surpresa que quando ele foi fazer os exames já não tinha mais nada. Ele tinha sido liberto. Ali naqueles dias foi o primeiro milagre. Quando ele fez a ressonância, queria fazer com contraste e tudo, o médico falou, não achei nada, não tem nada aqui. Aí fomos para São Paulo, chegamos em São Paulo, a médica olhou os exames, tudo, ela falou, não tem mais nada. Manu, vou pedir para você segurar um pouquinho. No próximo bloco a gente continua essa história. Okay. Aqui no quadro Histórias Incríveis com a Manu Marim. Manu, você parou na parte da primeira cura, né? Do primeiro milagre. Olha, acho que tinha que ser um programa inteiro. Mas a gente tem 8 minutos para você concluir essa história tão linda. Vamos fazer. Então, Dani, posso continuar? Continue. Ah lá, já quero contar. Então, Dani, e aí depois que o Samuel passou por esse primeiro processo, veio o segundo processo. Um dia ele reclamou que ele estava com dificuldade na hora de engolir, estava se sentindo estranho. Descobrimos um câncer na tireoide dele. Nossa. E aí vai a Manu de novo aos pés de Deus. E Deus mais uma vez falou, não é morte, é vida e vida em abundância. Quando ele refez os exames também já não tinha mais nada. Ele havia sido liberto. Tudo isso é um resumo, né? É um resumo. Não... É uma história longa, né, Dani? Eu sou casada há 15 anos, com 3 anos de casada, ele caiu doente. Então, todo esse período foi cuidando da saúde dele. Sim. Depois de 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, um dia nós estávamos vindo para a casa da minha mãe, ele passou com a condução reto e ele começou a ter alguns lapsos de memória e aí descobrimos um câncer na hipófise e era uma região muito delicada, não tinha o que fazer. Que região que é hipófise? Do cérebro, uma região do cérebro. E aí eu também me desesperei na época, mas fui buscar Deus e Deus mandou a palavra e Deus falou, você veio buscar a palavra de novo por causa daquela doença? E Deus, eu mando te dizer, não é morte, é vida e vida em abundância, eu vou fazer uma obra. E aí, quando ele refez os exames, também já não tinha mais tumor, Deus também já havia libertado ele dessa doença. E aí ele ficou bem um período. Isso do câncer, né? Isso. Mas ainda lutando contra a doença renal. Sim, e aí nesse período, por causa desse tumor no cérebro, tudo, na hipófise, o que aconteceu? Os médicos chegaram para nós e disseram que nós não poderíamos ter filhos. Né, que devido ao tratamento que ele estava fazendo. Você já tinha um? Não tinha nenhum. Foi quando Deus me mandou Uriá. Eu fui na igreja e Deus mandou uma palavra também e falou, hoje você entrou aqui com um desejo no teu coração e hoje eu coloco uma vida dentro de ti e essa vida vai trazer vida dentro da tua casa. A palavra foi 2 de janeiro de 2009, dia 2 de outubro de 2009, meu filho nasceu. E aí continuamos nessa luta, mas o Sá estava assim com a doença equilibrada. Foi aí, então, que depois de um dia, do nada, o Samuel foi pescar. E quando ele voltou da pescaria, no meio da noite, ele passou mal. Quando eu acordei, que eu olhei para ele estava mal, ele estava cinza. E eu liguei para o médico dele, que foi um anjo na nossa vida, o Dr. Henrique Carrascosi. Ele não foi um médico, ele foi um amigo, ele foi um irmão. E aí ele nos ajudou muito nesse processo,
Foi onde o Samuel começou o processo de diálise peritoneal, que aí meu quarto virou como uma UTI. Sim. Né? Quando eu te conheci, o seu esposo passava por essa hemodiálise diária, né? Dentro de casa. E aí meu menino entrou num processo de depressão muito séria, por não aceitar a situação que o pai estava. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar do Samuel, eu tinha que cuidar do menino. E aí foi uma fase muito difícil da nossa vida, mas muito sustentada pela fé e pela palavra de Deus. E aí o Samuel foi piorando, piorando, piorando. E aí o organismo dele começou a ficar muito debilitado. A pressão dele foi 4/3, não subia mais que isso a pressão dele. Nossa. Mas as enfermeiras chegavam e olhavam e falavam, não tem coerência do quadro clínico com o que a gente vê, né? E daí foi quando ele começou a ficar muito mal e ele já ia a óbito. E ele começou a ter muitas convulsões, e aí o médico nos chamou a família, teve uma conversa com a gente. E o transplante para nós era algo muito inseguro, porque por ser uma doença também autoimune e tal, a gente tinha muito medo do transplante e ter uma rejeição. Foi quando eu entrei na igreja, que o médico havia falado para nós que não tinha mais o que fazer. E aí Deus mandou na palavra e falou assim, igreja, tem enfermidades que a pessoa fica numa fila de órgãos e se o órgão não vem, a pessoa vai a óbito. Mas hoje o Senhor manda dizer para alguém que está aqui dentro, vou mandar um órgão na porta da tua casa e esse órgão vai mudar a vida de vocês. A palavra foi dia 1º de maio, no dia 9 de maio meu telefone tocou, que havia um rim muito compatível para o Samuel em São Paulo. E aí nós fomos para lá e quando nós chegamos lá, Dani, o rapaz, ele ainda nem havia falecido, ninguém sabia desse transplante. E aí infelizmente, né, para a família, todo esse rapaz veio falecer na madrugada. E aí o órgão que não se sabia nem se era compatível com ele, era um órgão cross-matching. E não era um órgão nem 100% compatível, era idêntico ao organismo do Samuel. Idêntico, Dani. Uau. Foi esse o termo que a médica usou. E ele já foi para o transplante, transplantou e já saiu bem. E aí, depois de 1 ano e pouquinho, Deus mandou nossa bebê. Vamos chamar as fotos que estão aí no ponto? Gente, é uma história muito linda. Uma pena a gente ter que contar de forma rápida aqui. Olha aí. Esse casal cheio de amor e muita fé. Esse é o médico, Dr. Henrique, que nos acompanhou. Essa foi a frase que nós vimos logo que eu estava saindo do hotel para ir para o transplante. Vamos. Quem doa vive mais. Legal. Aí foi um pouquinho antes dele entrar para o transplante, aí ele já estava indo para o transplante. Que bênção. Ele é o meu menino. Pensa num amor, é o amigão dele. Uriah é um anjo que Deus ele mandou. Já tinha sido transplantado? Já. Uma história realmente muito linda. Samuel é muito guerreiro, Dani. Ele quis vencer. E ele não desistiu de viver também, nunca. Né? Aí foi quando nós descobrimos a gravidez da Daça. Isso que você não ia poder ter nenhum, né? Nenhum. Deus mandou 2 joias na minha vida, 2 presentes que me deram muita força. Aqui foi o chá revelação. Que bacana. E meu desejo era ter uma menininha. E até isso Deus cumpriu. A minha bebê. Gente, que princesa. Uma princesinha. Ana. Que coisa mais linda. E hoje o Samuel tá 100%. Ele tá super bem. Ele tem não vou falar debilitações porque ele tá bem, assim. Mas um paciente transplantado toma muita medicação, né, Dani? Mas a minha família se restaurou. Com sabe? certeza. Uma história muito linda de fé, como eu havia dito para vocês. Manu, parabéns por esse trabalho incrível que você faz de levar a saúde para as pessoas, levar a palavra de Deus, essa demonstração de fé. A Manu, ela é uma estudiosa mesmo, sabe?
E isso mostra que Deus é um só, porque aqui no programa eu falo com espiritualistas, eu falo com evangélicos, com católicos, porque Deus é um só. Sim, Né? Então, fé é o que move. Sim. E é o que transforma, que transformou a tua vida. Manu, um beijo para essa família Obrigada, linda. Dani, muito obrigada. Eu tenho certeza que você daqui para frente ainda tem muitas histórias para contar, porque você é um ser diferenciado. Meu amor, obrigada, Parabéns. Dani. Deus... E nós vamos ficando por aqui. Lembrando que o programa de hoje tem reapresentação amanhã ao meio-dia e às 17h45 eu e Joyce estaremos aqui para conduzir o programa Universo Mais. Um beijo, fiquem com Deus e até. Tchau, tchau.